Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse culto, onde nós queremos lembrar que Deus é aquele que nos dá tudo o que nós precisamos. Por isso deu o seu Filho amado Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Por isso, lembrem, o salmista disse no Salmo 66, versículo 1, aclamai a Deus toda a terra. E nós queremos iniciar esse culto aclamando a Deus através do canto que nós vamos cantar agora. Podem sentar. Senhor, potentíssimo Rei das alturas, canta minha alma, jubila com todas as luas. Vem exultar a nossa fé exultar, gratos por tantas venturas. Senhor, no Aclamai a Deus toda a terra. Anunciai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Tu que és o nosso Deus. Ó Pai, Filho e Espírito Santo. E Senhor, que elevemos a nossa alma. Amém. Leitura do Salmo 1, dos versículos 1 ao 6. A verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nesta lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Nós queremos orar a Deus. Ó Rei da glória, Senhor dos exércitos,
que estás elevado em triunfo acima de todos os céus. Não nos deixes sem consolo, mas, como prometeste, envia-nos o Espírito da verdade que vem do Pai, pois tu vives e reinas com ele, o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode sentar. Gostaria de compartilhar com vocês a leitura registrada no livro de 1 João, capítulo 5, dos versículos 9 até 15, onde lá diz assim: Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor, e esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração, mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Até aqui a leitura da epístola. Também gostaria de compartilhar com vocês a leitura do Evangelho, que está em João, capítulo 17, dos versículos 11, a segunda parte, até o versículo 19, onde ali diz assim: Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Até aqui a leitura do Evangelho. Convido aqueles que podem a ficarmos de pé, e assim queremos confessar a nossa fé conforme a confissão que segue no quadro. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio que esse mundo não surgiu por acaso ou por uma simples explosão, mas creio que foi Deus quem o criou. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido da Virgem Maria pela ação do Espírito Santo. Creio que Jesus morreu na cruz para perdoar todos os meus pecados. E ele ressuscitou no domingo da Páscoa e 40 dias após subiu ao céu para preparar um lugar para todos os que nele creem. Creio também que ele voltará visivelmente e em glória para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Eu creio que jamais poderia ser filho de Deus se não fosse o Espírito Santo. Ele entrou em meu coração e me deu a fé. Creio também que existe vida após a morte
Creio em ressurreição e não em reencarnação, porque a Bíblia diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Amém. A congregação pode sentar. Assim nós queremos cantar o próximo hino em preparação à mensagem. Pois até mesmo algumas árvores já estavam morrendo por causa da falta de água. No salmo de hoje nós vemos uma recomendação do salmista de onde plantar as árvores para que elas não sequem. Ele diz que as árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Isso mostra também que todos nós sempre precisamos ficar com a fonte da vida, que é Deus, pois Deus providenciou todo o necessário para vivermos bem neste mundo e também para todo sempre. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco no meditar de sua palavra. Amém. No salmo de hoje, o salmista não fala da árvore em si, mas ele faz um comparativo com a árvore que cresce à beira de um riacho. Ele diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Diante desse texto, eu gostaria de perguntar para vocês: onde está o prazer de vocês? Será que o prazer de vocês está nas leis e nos mandamentos de Deus? Ou está em algum outro lugar? Essa pergunta faz com que todos nós reflitamos sobre aquilo que é mais importante na nossa vida. E se nós seguirmos o conselho do salmista, obviamente nós sempre vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós vamos considerar Deus como sendo a fonte
da nossa vida. E isso nós fizemos porque nós sabemos que Deus é o nosso riacho que nos abastece com toda a água e todo o alimento necessários para vivermos bem e assim produzirmos todos os frutos que Deus quer. E isso faz com que também sejamos testemunhas de Deus e de todo o seu amor. E assim procuramos viver isso para nós e também para o nosso próximo. Assim como é nos lembrado na epístola de hoje, onde ali o evangelista João, ele escreve assim: e esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus, faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Como é bom sabermos disso, que Deus é a fonte de todo o necessário para a nossa vida, e não só para este mundo, mas para todo sempre. É por isso que Deus nos garante a nossa vida para sempre por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Eis o motivo de crermos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, porque nele nós temos a vida para sempre. Mas cuidado, precisamos ter todo o necessário para não deixarmos Deus de lado e seguirmos os conselhos dos maus, que debocham de Deus e que procuram nos desviar do caminho de Deus. Eis o motivo pelo qual nós precisamos ser fortes e perseverantes para ficarmos unidos com Cristo e com o nosso próximo. E para tal nós precisamos alimentar a nossa fé com palavra de Deus e sacramento, pois ali está toda a água e todo o alimento necessário para alimentar a nossa fé, e assim as nossas folhas não secam. O salmista de hoje nos lembra: pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Portanto, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, continuem firmes nas palavras de Deus, nos mandamentos, nas promessas de Deus, pois ali nós somos fortalecidos, somos revigorados. Ali nós conseguimos manter as folhas verdes e fortes para vencermos toda e qualquer batalha, inclusive a morte. Porque nós sabemos que quem tem o Filho, que é Jesus Cristo, este tem a vida eterna. Vocês lembram quantas vezes nós pedimos por chuvas e por bênçãos em nossa vida? Agora Deus nos atendeu com uma boa chuva. Assim como é nos lembrado na epístola de hoje, que é importante nós orarmos a Deus e pedirmos. Assim como o próprio Jesus no Evangelho de hoje se dirige a Deus pedindo em favor dos seus discípulos e de todos aqueles que já são seus. Assim provavelmente Deus está pedindo em favor de todos nós. Por isso eu gostaria de ler essa parte, agora que o apóstolo João escreveu na carta de 1 João capítulo 5, nos versículos 14 e 15. Lá ele diz assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Pedir a Deus o que precisamos. Isso é muito importante. Deus até sabe tudo o que nós precisamos, mas Ele gosta também que nós demonstremos a nossa confiança em Deus e assim peçamos a Ele. Isso mostra que nós cremos em Deus, que nós colocamos Ele
em primeiro lugar, que Deus é importante. E assim nós sabemos que Deus vai nos atender conforme a sua vontade. E nem sempre conforme a nossa vontade. Porque às vezes a gente pede coisas que a gente acha que são boas para a gente. Mas na realidade não são. E Deus sabe aquilo que realmente é necessário para nós. Porque Deus sabe tudo e todas as coisas. E nesse quesito, é importante sabermos e lembrarmos que a fonte da vida é Deus. Somente nele conseguimos todo o necessário para viver bem neste mundo e também para todo sempre. E isso se deve pelo fato de Deus ser uma fonte de água perene, que dura para sempre, que não seca. É por isso que todos nós cremos em Deus, buscamos nele todo o necessário para a nossa vida aqui e agora e para todo sempre. Por isso, deixa Deus fazer parte da vida de vocês. Deixa que Cristo more em vosso coração, porque nele vocês têm tudo o que precisam. Amém. Amado e bondoso Deus, como é bom saber que Tu és a fonte da vida e que nós possamos crer em Ti. Por isso derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós e faze com que nós sejamos Tuas testemunhas para assim ajudar a espalhar o Teu amor, o Teu Evangelho para as outras pessoas, para que elas também tenham a alegria da vida eterna que Tu nos dás em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E ele, ó Deus, um puro coração, e nós em espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu
grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e bela adoração. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor Deus Pai, nós te louvamos pela tua criação do universo e por nos teres feito teus filhos através da obra redentora de Jesus. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos porque és o nosso Cordeiro Pascual e por teres pago com o teu sangue o castigo pelos nossos pecados. Espírito Santo, nós te adoramos porque nos chamaste à fé em Jesus Cristo como nosso Salvador e por teres nos preservado nesta fé. Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aceita o nosso louvor pela criação, redenção e santificação. Confessamos, Senhor, que muitas vezes agimos como filhos ingratos, seguimos nosso próprio caminho, ignorando a tua santa vontade, desperdiçamos recursos de tua criação, falhamos em proclamar a alegria pela ressurreição e exaltação de Cristo. Não fizemos uso diligente dos meios da graça. Inadvertidamente fomos a causa de discórdia, quando deveríamos prometer a harmonia. Prejudicamos a unidade da Igreja, em vez de buscarmos sempre a paz, a integração e o trabalho do teu reino. Ajuda-nos, Senhor, para lembrarmos que desejas que os teus filhos proclamem a tua mensagem através do testemunho verbal e pelo modo de viver de acordo com a tua vontade. Que o mundo possa reconhecer em nós o amor de Jesus Cristo em nossa vida. Dá-nos coragem para testemunharmos a tua verdade sem medo das consequências. Inspira os tímidos de ser fonte de esperança aos desencorajados e assegura a tua presença aos solitários. Senhor, assim agradecemos pela boa chuva que tu enviaste esta última semana. E também, Senhor, nós queremos orar em favor de todos aqueles que estão enfrentando o coronavírus, especialmente nossos irmãos da fé que estão infectados. Pedimos que tu estendas a mão poderosa sobre eles, que tu possas assim ajudá-los a se recuperar, que eles não possam ter nenhum agravante e que em breve eles possam voltar à rotina normal e assim também aos cultos, ao trabalho e tudo mais. E assim também esteja com todos aqueles que estão na frente dessa batalha contra o coronavírus. Cuida, ampara, dá forças, dá novo ânimo e sempre estimula eles para que eles possam fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Senhor, também em meio às tentações e provações, mantém-nos firmes na fé, na esperança e no serviço ao teu reino, enquanto esperamos a tua volta, Senhor Jesus. Oramos pela nossa congregação, pela igreja em geral e pela nossa pátria. Ouve-nos por amor de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.